tentar ser produtivo constantemente é o que está te impedindo de chegar onde você quer chegar. Esse vídeo é um desabafo de alguém que foi cobrado constantemente para ser produtivo. E no final eu acabei acumulando mais ansiedade e preocupação do que outra coisa. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como eu consegui ir contra essa maré de produtividade e dar um descanso de qualidade para o meu cérebro. E consequentemente ainda acabei sendo mais produtivo. Eu sei, parece irônico, mas fica aí até o final do vídeo que eu vou te explicar como isso aconteceu comigo. Eu acho que não é novidade para ninguém essa cobrança de produtividade no nosso mundo, né? Na nossa realidade capitalista aí, que nos cobra essa produtividade constante em todo lugar possível. Não só os nossos familiares nos cobrando para que nós sejamos alguém, que nós precisamos fazer algo, precisamos ser algo. E não só isso, como nas redes sociais, que parece que tem muita gente indo bem demais e você nunca consegue sair do lugar. E que sempre tem alguém infinitamente melhor, sabe aquela história, né, do seu primo parecer sempre melhor que você? Vem muito dessa comparação da nossa realidade, entende? Tudo vira uma forma de comparar as coisas. Por exemplo, você pega uma rede social que eu acabei de citar, eu quero começar a fazer academia, aí você vai pegar conteúdos relacionados à academia, são pessoas que têm um físico inalcançável, formas de fazer inalcançáveis, ficar 2-3 horas dentro de uma academia, comer todo tipo de alimento possível que nem chega na gente, né? Vamos ser sinceros aqui. Esse tipo de coisa que nem condiz com a nossa realidade. Porque quando você fica dentro de um busão 2 horas, não tem como você ficar 2 horas dentro de uma academia também, né? E aí, junta dentro dessa lógica capitalista que parece que nada que você faz é suficiente, tá ligado? Eu vou citar aqui o professor Clóvis de Barros, né? Tem uma palestra que ele tá dando que ele fala justamente isso, que não existe um anúncio te dizendo assim, compra, agora guarda seu cartão de crédito e fica suave que você não precisa de mais nada. Na real é sempre ao contrário, né? Você sempre precisa de algo a mais, você sempre precisa do celular novo, você sempre precisa de constante evolução ali para alcançar algo que você nunca vai ter, né? Porque é justamente isso, esse sentimento de precisar alcançar algo e esse algo nunca chega, tá ligado? Junta isso, junta esse peso de comparação, junta essa lógica capitalista de que você precisa ser mais, você precisa ser algo, você precisa crescer, você precisa evoluir e você nunca faz o que você realmente quer fazer, tá ligado? É sempre tudo uma demanda, tudo precisa ser algo que você precisa correr atrás, tudo precisa ser algo que você precisa ser o melhor, tá ligado? Você não consegue pegar, por exemplo, e falar assim, eu vou fazer exercício porque eu quero me sentir melhor com o meu corpo, com a minha saúde, isso vai me trazer bons resultados. Você precisa fazer exercício porque outras pessoas já estão fazendo, estão muito maiores, estão muito mais esteticamente bonitas que você. Você precisa pegar o maior peso da academia porque senão você é fraco, você precisa fazer 3 horas de prancha, porque senão você não consegue alcançar o corpo ideal, tá ligado? Isso nunca vira um real prazer, né? É sempre uma forma de você precisar de conseguir algo, uma forma de você conseguir conquistar algo, e essa competição fica cada vez maior, e você se frustra, porque você não vai conseguir alcançar isso. E é justamente essa demanda que eu venho falar sobre aqui. Tudo na vida acaba sendo produção, você precisa produzir. E a vida não é isso, mano. A vida não é isso. E como se tudo que eu citei já não fosse problema suficiente, a gente ainda junta com as escalas abusivas de trabalho que a gente tem no Brasil. É surreal que em 2026 a gente ainda precise passar por uma escala 6x1. Como assim 6x1? A gente trabalhar 6 dias numa semana, folgar apenas um dia. Quem já trampou nessa escala ou quem trampa tá ligado, isso não é inviável, você não consegue descansar, você não tem mente pra nada. E quando você precisa descansar, na verdade você tem que resolver outros BOs que a vida te colocou, né? Então é impossível você conseguir evoluir numa escala dessa, entende? E esse é justamente o problema, que faz com que você precise ficar preso em outras demandas que não são as demandas da sua vida real, tá ligado? Ficar lá 2-3 horas no transporte público, junto dessa escala abusiva, né? 2-3 horas para conseguir voltar para casa, enquanto isso tem uma pessoa na rede social te dando um papo de coach falando que você precisa acordar 5 horas da manhã para colocar sua cara numa bacia de gelo e correr na rua. Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Agora eu vou falar um pouco sobre a minha vivência com isso, né? Que junto a todo esse caos aí do brasileiro,
eu também tinha o caos interno do TDAH, tá ligado? Eu sempre me cobrei muito, eu sempre me senti muito atrasado na vida. É foda isso, né? Sempre senti que as pessoas estavam sempre à frente das coisas e eu não conseguia chegar nisso. Então isso me sobrecarregou a vida inteira, né? Porque eu fui diagnosticado com TDAH na vida adulta. Só agora que eu paro e penso o quanto isso me prejudicou, o quanto isso acabou me trazendo ainda mais preocupações das quais eu não precisava ter na época. Então, junto com essa cobrança, veio justamente essa ideia de que eu precisava estar fazendo algo, eu precisava ser alguém, eu precisava concluir algo e precisava chegar em algum lugar, mesmo eu não sabendo em que lugar eu devia chegar, em que conclusão eu devia chegar. Então eu ficava lá, ocupando meu dia inteiro com coisas para fazer, porque eu preciso fazer algo. Tá ligado? Eu tô ligado que possivelmente você se sente assim também. E isso foi me criando situações de que eu não sabia sair. Eu não sabia parar. Eu não sabia, tipo assim, descansar o meu cérebro. Isso já não acontecia mais. Então o meu cérebro não tinha um dia de trégua, um dia de descanso. Eu não dava isso pra ele. E afinal, como eu lidei com essas situações? Como que eu fiz pra que isso não acontecesse mais? E sendo sincero, eu ainda estou aprendendo a lidar com essas situações, tá? Eu não tenho a resposta para tudo aqui e seria falso e mentiroso se eu dissesse para você que eu tenho a resposta para isso. Mas eu tenho algumas soluções que eu encontrei ao longo da vida e pode ser que funcionem para você também. Eu acho que a primeira dica que eu dou para isso, com certeza, é a ociosidade. O ócio é algo básico, mas que para nossas gerações, das gerações adiante, esquece, não vai existir. O ócio é o quê? Sabe aquele velho que fica na sua rua aí, parado, sentado, olhando a vida passar? Então, isso era comum, isso é comum para essas gerações e as gerações passadas. Viver a ociosidade é importante. Tem que existir um momento no dia para o seu cérebro descansar. Você precisa ficar sem fazer absolutamente nada. Porque se você não está trabalhando, você está estudando. Se você não está estudando, você está numa academia. Se você está numa academia, se você não está numa academia, você está numa rede social. Então seu cérebro não descansa, é bombardeamento de informações o tempo inteiro. É importante, pare 10 minutos. Veja se você é mais novo aí, assim como eu, gerações futuras aí. Tenta parar 5 minutos do seu dia, 10 minutos sem fazer nada. Tenta não pegar no celular. Duvido que você vai conseguir de forma tão fácil. E não deveria ser algo difícil, certo? Descansar devia ser algo básico. Então para aí, senta aí na frente da sua casa e fica 10 minutos. Quero ver se você não vai ter vontade de pegar um celular, se você não vai ter vontade de fazer outra coisa. Sendo que você tem que ter um momento pra você tem que ter um momento de descanso, sabe? De não ficar precisando pensar em preocupações, você não precisa ficar pensando em o que você precisa ser, sabe? Você precisa só descansar seu cérebro, ele precisa desse descanso. Talvez seja por isso que você esteja sempre aí cansado, tá ligado? A segunda dica que eu dou é fazer as coisas todo dia, mas não o dia inteiro. Não sei se deu pra entender, mas assim, as responsabilidades da vida, ela vem e você precisa agir, tá ligado? Eu sei que você vai falar, pô, mas Bessa, não tem como eu parar as coisas que eu preciso fazer, as demandas que eu tenho na vida. Eu sei disso, mas vai por mim. É muito melhor que você simplesmente pegue, separe um tempo do seu dia pra fazer alguma coisa. Sei lá, eu preciso arrumar meu quarto. Arruma seu quarto. E ponto. Você já fez a sua coisa do dia e as outras demandas do dia já vão ser grandes demais. Então você não precisa passar o seu dia inteiro fazendo coisas do começo ao fim e aí sobrecarregar, e no outro dia você vai estar acumulado com isso, aí mais coisa. Eu acredito que você fazer as coisas aos poucos, mas constantemente, é muito melhor do que tentar fazer tudo de uma vez. Isso vai te sobrecarregar, não tem jeito. Seu cérebro não aguenta, seu cérebro olha pra você e fala assim, irmão, e aí? Quando chega a minha hora de descanso? A terceira dica que eu dou é respeitar o seu tempo e respeitar a sua disponibilidade, a sua condição. Que é justamente isso que eu falei. Nós brasileiros estamos em escalas absurdas, em expectativas de vidas inalcançáveis. Então aprenda a respeitar seus limites físicos e mentais. Isso é muito importante. Então, irmão, quando você não estiver bem para fazer algo que você precisa fazer, você vai se sobrecarregar ao invés de descansar. Fala assim, pô, eu preciso sentar 10 minutos aqui e descansar. Eu tenho certeza que faz muito tempo que você não para 10 minutos para descansar. E foi assim comigo, foi assim que eu adquiri um burnout, entende? Então, portanto, não ouça esses papos de coach que não tem a mesma realidade que você, irmão.
pare e pense que a sua realidade é diferente demais desse pessoal que já nasceu com tudo. Então, respeite o seu tempo, respeite as suas escolhas, respeite a sua vida, respeite-se. Quarto e último exemplo, saiba onde você quer chegar com as suas ideias, com as suas vontades, com as suas metas. Veja se suas ideias não são só sonhos de consumo. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, que é importante, tá ligado? A gente tem que ter, isso devia ser o básico, né? Mas a gente, como brasileiro, precisa alcançar isso constantemente e às vezes nem consegue, né? A gente sabe muito bem. Então pense se seus sonhos são realmente vontades de chegar em algum lugar ou só sonhos que alguém projetou em você e que você tá tentando completar e alcançar algo inalcançável, entende? Então, pô, eu quero ler um livro. Você precisa ler 200 livros? Não, mano, você precisa aprender a ler. Você precisa começar a ter o hábito de ler. Eu quero aprender a andar de bike. Ah, então eu tenho que ser o melhor ciclista que existe na face da Terra e eu preciso ganhar todas as competições. Isso é uma falsa realidade, mano. Pega e aprende a andar de bike da melhor forma pra você. Chega onde você quer chegar com isso, entende? E nem sempre você precisa de um objetivo, não. Você não precisa de uma meta pra isso, não, tá ligado? Você só precisa aprender. E é assim com muita coisa da vida. Garanto pra você que viver a sua vida com intenção, ou seja, viver a sua vida pra você e pras pessoas que você ama, vai ser muito mais produtivo pra você do que viver a sua vida pra algo, ou pra alguém, ou pra uma empresa, ou que agora eu sou nível 1 na empresa, mas daqui 20 anos eu vou ser nível 15. Pra quê? Daqui 20 anos você tem que se preocupar nas coisas que você fez pra você, nas pessoas que você amou, na vida que você viveu, nos lugares que você conheceu, nas comidas que você comeu, sabe? É isso que é importante na vida e não chegar a um lugar, às vezes até mágico. Você não é obrigado a nada e nunca vai ser. Eu sei que a vida às vezes te cobra muito e que às vezes a vida pode ser injusta pra caralho, eu sei disso. Mas saiba que você lutar e viver a sua própria vida é um ato de resistência e um ato de amor pra você mesmo. Esse é o meu conselho pra você e é isso, galera. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do meu canal, se inscrevam, deixe seu like, vai me ajudar bastante. E deixe seu comentário aí. Me fala se você já chegou nesse nível também, tá ligado? Meu nome é Bessa, provavelmente de um lugar distante. E eu vou ficando por aqui. Falou!